Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Nutrição em 30 Minutos. Aqui vamos conversar sobre nutrição, saúde, emagrecimento, receitas e muito mais. Acredite, é possível perder peso sem deixar de comer o que gosta. Eu sou o Leonardo Patrick, nutricionista, e o tema de hoje é Por que engordamos? Hoje eu trouxe esse tema para conversar com você porque nos meus atendimentos é muito comum ouvir frases como eu não sei por que engordei, ou nem percebi como cheguei no peso atual, ou eu não como nada, eu não sei por que eu engordo. E essas dúvidas são normais e é muito importante que as pessoas questionem sobre isso. Veja bem, hoje todo mundo tem uma rotina cheia de tarefas. Precisamos nos dividir em 1000 para fazer tudo que tem que ser feito. Aposto que com você é assim também, não é? Tem o trabalho que já ocupa a maior parte do dia, tem a faculdade ou o curso, ou que você faz, tem a rotina de casa com a própria família, com a organização da casa. Para quem tem filhos, então, trabalho é dobrado, não é mesmo? E não para por aí. A gente tem os encontros com os amigos e a família, queremos ver aquela série no Netflix, queremos ler um livro, ver TV, queremos dormir até mais tarde e ainda acompanhar as redes sociais que todo mundo quer ficar de olho. É bem assim, não é? Olha, e nessa agitação, o cuidado com a saúde fica de lado e o ganho de peso ocorre. Também começam a aparecer as consequências dessa rotina. O cansaço constante, o intestino já não funciona bem, a digestão piora, as roupas já não servem mais, bate aquela constante insatisfação com o próprio corpo e por aí vai. E pensando nisso, nesse vídeo de hoje nós vamos conversar sobre 2 fatores determinantes no ganho de peso. O meu objetivo é trazer mais clareza sobre eles e te ajudar a refletir sobre o que você pode melhorar no seu dia a dia. Fica aqui comigo que vai ser bacana. Aquela sensação de não ter percebido como chegou ao peso atual é tão verdadeira porque o ganho de peso não ocorre de um dia para o outro. Ninguém engorda porque bebeu muito no carnaval ou comeu muito nas festas de aniversário ou nas festas de Natal e Ano Novo. O ganho de peso é resultado do que você faz dia após dia ao longo do tempo, das suas escolhas conscientes ou até mesmo das suas escolhas inconscientes. Tem coisas que são feitas durante a vida inteira e por isso eu falo que são inconscientes ou automáticas, porque você nem questiona, mas os resultados desses hábitos você colhe depois, principalmente quando vai chegando perto dos 30 anos ou passa por eles. Vou dar um exemplo. Eu não estou falando que o pão é o vilão. Pão de sal. Mas para uma rotina alimentar equilibrada é preciso variar a hora de escolher o que comer. Você pode intercalar outros alimentos com o pão. Já que você gosta tanto, não precisa deixar de comer. Outra possibilidade é você comer o pão junto com uma fatia de queijo ou com um ovo, por exemplo. Escolhas simples como essas podem te ajudar a manter um bom peso e ter mais saúde. Esses são alguns exemplos para você começar a visualizar. Eu falei isso para você ter em mente que você não chegou ao peso atual por acaso e que apesar de ser simples, quando o assunto é ganho de peso, as coisas não são óbvias. Se fossem, não teria tantas pessoas na luta para emagrecer. Mas afinal, quantos quilos você precisa perder? Qual é o seu peso ideal? É outra dúvida comum. A maioria das pessoas dizem que estão sempre precisando perder 2 quilinhos e tudo será resolvido. Mas será que é isso mesmo? Se você pesquisar na internet, você vai ver que para classificar o peso ideal, muitas pessoas utilizam o IMC, que é o Índice de Massa Corporal. O IMC é um sistema de classificação de massa corporal, baseado na relação do peso e da altura.
Ele é adotado pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, mas ele é apenas uma referência, não é um critério preciso, mas eu vou explicar melhor daqui a pouco. Para calcular o IMC, você segue essa fórmula. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem 1,60 m de altura e pesa 80 kg, teria o IMC de 31,25, que pela tabela de IMC é considerado obesidade grau 1, avaliado como uma obesidade moderada. A tabela do IMC possui 6 classificações de massa corporal: abaixo do peso, peso normal, sobrepeso, obesidade grau 1, 2 e 3. Eu vou colocar a tabela do IMC aqui do lado para vocês consultarem. E o grande problema do IMC é que ele não leva em consideração outros fatores. Por exemplo, você pode ter o peso considerado normal pela tabela de classificação do IMC, mas ter gordura corporal acumulada ou flacidez e não estar satisfeita com o seu corpo. Por isso, utilizamos outros métodos para avaliar a massa corporal, como a dobra cutânea. Você utiliza o adipômetro para realizar as medições das dobras. Outro método de avaliação é o cálculo de relação cintura-quadril. Como se sabe, a gordura abdominal aumenta o risco de várias doenças como as cardiovasculares, o colesterol e o triglicerídeos. O índice é calculado dividindo a circunferência da cintura com a circunferência do quadril. E a partir do resultado, há uma tabela com uma classificação também. Eu vou colocar ela aqui no vídeo, a tabela com a classificação para que você possa consultar. Outro método que eu quero falar com você é o ultrassom. Ele é maravilhoso porque ele gera imagens onde a gente consegue ver com exatidão a espessura da gordura e também a de massa muscular. Em qualquer caso, uma avaliação de sobrepeso e da obesidade é feita individualmente, considerando sobretudo o histórico de cada um. O sobrepeso, de forma bem simples, é quando a pessoa se encontra acima do peso normal ou saudável. Já a obesidade, ela tem sido definida pela Organização Mundial da Saúde como uma doença crônica não transmissível e é associada pelas organizações de saúde como o excesso de gordura corporal, ou seja, é o acúmulo de tecido adiposo que pode ser localizado ou generalizado. As doenças crônicas não transmissíveis são doenças não contagiosas e que se desenvolvem durante a vida devido a fatores de riscos, como a falta de atividade física, o uso excessivo de bebida alcoólica, a má alimentação e o uso de cigarro. Além da obesidade, outros exemplos de doenças crônicas não transmissíveis são a hipertensão, a asma, a bronquite e a diabetes. Nesse ponto, eu não posso deixar de alertar, ainda que de forma breve, porque isso poderia ser um assunto para um outro vídeo, sobre as doenças associadas à obesidade. Como a obesidade, aumenta-se o risco de doenças cardiovasculares, doenças endócrinas, doenças degenerativas e o câncer, doenças infelizmente bem comuns nos dias atuais. A exemplo da pressão alta, do colesterol alto, da diabetes e do hipo e do hipertiroidismo. Bom, esclarecidos esses pontos, vamos partir para o nosso tema principal, que é buscar responder o porquê ganhamos peso. Acho que isso é o que todo mundo quer saber. As causas, elas podem ser multifatoriais. É um erro querer atribuir ao ganho de peso uma única causa isolada, pois são diversos fatores que se embaralham. Mas hoje eu quero conversar com você sobre 2 fatores básicos para que possamos abordar de forma prática o porquê engordamos. O primeiro deles é a ingestão aumentada de calorias. Quantas vezes você já ouviu as pessoas dizerem que não comem nada e mesmo assim engordam? Não existe ganho de peso se não tiver um consumo de calorias maior que o gasto energético. Pode parecer óbvio, mas não é. E eu vou te explicar. A quantidade de comida que você consome é diferente da quantidade calórica e o valor nutricional que ela te proporciona. Por não ter uma clareza em relação a isso, muitas vezes as pessoas têm uma sensação que mesmo comendo pouco, engordam.
A comida de verdade, com alto valor nutricional e saborosa, vem sendo deixada de lado cada vez mais. O arroz, o feijão, a carne, a salada, as frutas, eles estão sendo substituídos por sanduíches, pizzas, refrigerantes, salgados, biscoitos, bolos, sorvetes e diversos outros produtos industrializados e altamente calóricos. Eu vou dar um exemplo para você e você me responde aqui nos comentários depois, combinado? Digamos que você vai em um estabelecimento para se alimentar. Lá você tem duas opções, porém você não sabe qual alimento será servido. No entanto, tem algumas características que te ajudarão no processo de decisão. Lembrando que eu estou exemplificando para você entender melhor o processo de uma alimentação boa sobre o ganho de peso. Então, esse estabelecimento só oferece duas opções, mas não informa qual alimento será servido. No entanto, ele informa que a opção número 1 ela tem 300 gramas, né, de comida e a opção número 2 tem 500 gramas de comida. Eles também informam que as duas opções têm a mesma quantidade calórica, ou seja, as duas opções oferecem 600 calorias em média, porém, uma opção tem 300 gramas e a outra opção tem 500 gramas. Com essas informações, qual seria a sua decisão? A opção 1 com 300 gramas e 600 calorias ou a opção 2 com 500 gramas e 600 calorias? Deixa aqui o seu comentário que eu estou super curioso para saber a sua decisão. Mas agora que chegou a hora de você saber qual foi o seu pedido. Se foi a opção número 1, você vai receber um X-tudo. Se foi a opção número 2, você vai receber um prato com arroz, feijão, carne e salada. Agora você sabe o que veio no seu pedido. Se você pudesse, você trocaria? E aí? O meu objetivo com esse exemplo é te mostrar que mesmo comendo em menor quantidade, não necessariamente você consumiu menos calorias, porque são coisas diferentes. E ainda nesse exemplo, que vai determinar o acúmulo de gordura não é a quantidade, e sim a qualidade. O sanduíche é um exemplo clássico. Nós temos algumas opções como salgadinho, as guloseimas, o suco de caixinha, biscoito recheados, refrigerantes, sorvetes, cervejas, dentre outros. E com isso, as pessoas vão consumindo diversos alimentos industrializados e hipercalóricos durante todo o dia, a semana, o mês, e se torna algo normal na vida delas. Chega ao ponto de não conseguir perceber que é uma situação que precisa de atenção. Você está aqui comigo ainda? Então vamos lá, que eu vou te dar mais um exemplo de alimentação onde há um grande consumo de calorias vazias. Um pacote de biscoito recheado, por exemplo, tem em média 450 calorias. Eu falei um pacote propositalmente porque dificilmente é consumido somente 2 ou 3 unidades do pacote, que é considerado como se fosse uma porção. Então, se uma pessoa consumir em um dia o biscoito recheado no lanche, o sanduíche no almoço ou no jantar, por exemplo, vai somar mais de 1.000 calorias em apenas 2 refeições. Isso sem contar, com o acompanhamento de refrigerante e um possível achocolatado com o biscoito, não é mesmo? Assim, considerando uma rotina alimentar equilibrada baseada em uma dieta de 2.000 calorias, com certeza, sem dúvida alguma, que o consumo calórico vai ultrapassar o gasto diário. E esse tipo de refeição é completamente pobre em vitaminas e minerais. Nesse ponto, eu preciso esclarecer que eu não estou dizendo que é proibido comer pizza, sanduíches ou tomar uma cerveja, por exemplo. Eu não acredito nesse tipo de alimentação restritiva. Pelo contrário, é possível emagrecer sem deixar de comer o que gosta. Mas é preciso ter equilíbrio, constância e estratégia no momento da construção do seu planejamento alimentar. Porque com sabedoria é possível comer de tudo e ter um peso legal com uma vida saudável. Eu imagino que você já ouviu muito do que eu disse aqui, mas é muito importante reforçar porque eu acredito que todo mundo é capaz de mudar e viver uma vida saudável sem neura. Mas é por causa da falta de cuidado com as escolhas e com o seu estilo de vida que vem o ganho de peso e todas as consequências nocivas para a sua saúde.
Não é da noite para o dia que você está com 4, 8, 10 quilos além do seu peso normal. Ninguém dorme e acorda no outro dia com 2 quilos de gordura porque na noite anterior foi um rodízio de pizza. O peso ele vai aumentando dia após dia. É como se você estivesse subindo uma escada. O excesso de peso também funciona assim. Todo dia você vai acumulando um pouco de peso. Você não sai de 60 quilos para 65 quilos no dia seguinte. Ninguém chega no 10º andar de um prédio pelas escadas em 1 minuto. Você precisa subir degrau por degrau. Com peso é assim também. Você acumula 100 gramas hoje, amanhã 150 gramas e por aí vai. São diversas refeições e lanches ricos em calorias e pobres em nutrientes que ao longo do tempo promovem esse excesso de peso. E não é só o excesso de peso, a carência de nutrientes no organismo também tem consequências. Um exemplo disso é a queda de cabelo, as unhas fracas, pele ressecada, o corpo fica mais vulnerável aos processos inflamatórios, você tem cãibra com frequência, e esses são exemplos bem comuns que também podem estar associados a outras causas, mas com certeza uma má alimentação é decisiva. Hoje, você vai em um rodízio de pizza, amanhã você toma alguns copos de refrigerante, no outro dia o seu lanche da tarde é um doce e no final de semana um churrasco com os amigos e aquela cervejinha ou até mesmo um drink. Fato é que em uma semana talvez você não consiga perceber que ganhou meio quilo porque os nossos olhos nos enganam. Mas ao passar 3 meses ganhando meio quilo por semana, no final disso vão ser 6 quilos a mais no seu corpo, sem ao menos você ter percebido. Eu não estou dizendo que você não pode consumir esse tipo de alimento, mas são eles um dos fatores do seu peso em excesso. Por isso, é preciso ficar atento aos alimentos que você consome. Um outro fator que eu quero trazer para a gente refletir é a falta de atividade física. É impossível falar sobre o sobrepeso ou obesidade sem associar a atividade física. A atividade física é essencial para a saúde física e mental também. Isso não temos nenhuma dúvida. Apesar disso, os dados da OMS, que, como eu já disse antes, é a Organização Mundial de Saúde, vem mostrando que 1 em cada 3 adultos em todo o mundo não pratica atividade física o suficiente. Assim acontece o que nós já falamos antes. Sem atividade e com uma alimentação inadequada, não há um equilíbrio entre o consumo calórico e o gasto de energia. Isso leva, inevitavelmente, ao acúmulo de gordura localizada, à flacidez, aos grandes ganhos de peso, mas não só isso. A ausência de atividade física também leva a diversas outras doenças como a depressão, a diabetes, a hipertensão, a apneia, ansiedade e doenças cardiovasculares também. Doenças essas que são muito comuns, né, na nossa atualidade, porque se a gente for pensar em alguns anos atrás, as doenças que eram comuns eram doenças infecciosas, né, contagiosas. E hoje não, são essas doenças crônicas. E o que mais é assustador nesse caso é que muita gente enxerga no remédio a única forma de tratar essas doenças. E a gente tem muita clareza sobre isso que não é, né? Ou pelo menos deveria ter essa clareza. E eu não estou dizendo que você não deve tomar remédios diante de uma situação de necessidade e sobre recomendação médica. Não é isso, absolutamente não é isso. O que eu chamo a sua atenção é para o fato de uma pessoa aceitar a viver refém do remédio ao invés de repensar nas suas escolhas e adotar hábitos saudáveis. Às vezes a pessoa acha que é muito mais fácil, né, consumir remédio diariamente, de manhã, de tarde, de noite, ao invés de praticar 60 minutos de atividade física. Eu sei que esse não é o seu caso, mas provavelmente você conhece alguém que vive isso, né? Então, às vezes, a gente precisa evitar esse processo enquanto ainda temos tempo.
Os benefícios da atividade física, eles são notórios, mas por que tanta dificuldade em inserir essa atividade na nossa vida? Parece repetitivo ouvir esse discurso sobre a importância da atividade física, mas ao mesmo tempo não podemos deixar de falar, já que o sedentarismo atinge 70% da população mundial. Por isso, eu te convido a refletir sobre o que te impede de começar a se movimentar agora. É possível começar com coisas simples. Com a pandemia, a nossa rotina sofreu muitas mudanças. E não somente a rotina, mas também fomos afetados internamente pela insegurança dessa situação. A maior parte da população teve que ficar em casa. As atividades cotidianas, como ir às compras, ir à casa de um vizinho, ir à padaria ou um supermercado com frequência, elas foram restringidas para evitar o contato, com outras pessoas. Essa diminuição de atividade foi sentida pelas pessoas com as dores no corpo, com a ansiedade, a depressão, o ganho de peso, o estresse, a dificuldade para dormir. E você, qual dessas situações mais te afetou? Quem já tinha uma vida sedentária diminuiu até as atividades mais simples, causando prejuízos à saúde mental e à saúde física. Diante dessa situação da pandemia, ficou mais claro ainda como é importante se exercitar. É comum que as pessoas deem diversas soluções para as dores no corpo, para enxaqueca, para aquela gordura abdominal e outras coisas, mas nem todas pensam na atividade física ou em uma boa alimentação, mesmo sendo simples, porque não é tão cômodo como o remédio. Nem ao alto preço dos medicamentos parece incomodar. Mas e aí? Você me pergunta, Léo, quanto de atividade física eu preciso fazer? A OMS, no ano de 2010, ela recomendava 150 minutos de atividade de intensidade moderada por semana. Essa orientação ela foi revista agora, tem pouco tempo, em 2020, porque foi percebido que somente 150 minutos não eram suficientes. E assim, o volume indicado de atividade física semanal foi aumentado. Então, agora a OMS indica que seja feito atividade física moderada de 150 a 300 minutos ou de 75 a 150 minutos de atividade física intensa, quando não houver contraindicação de um médico, é claro. Mas e aí, Léo, quais que são as atividades que eu posso fazer? As atividades como andar lentamente, arrumar a cama, cozinhar, lavar a louça, tomar banho são atividades consideradas como leves, pois o gasto de energia não é significativo. Já as atividades como caminhar, pedalar, praticar esportes como vôlei, hidroginástica são considerados como atividades moderadas. Já as atividades como subir escadas, pular corda, corrida e natação são consideradas como atividade intensa. E aí eu te pergunto, fazer atividade física é um sofrimento? Acredito que você vai se responder mentalmente agora. Mas o que eu tenho visto é que muitas pessoas enxergam atividade como um sofrimento, uma pedra no sapato. Depois de um dia estressante, as pessoas pensam em duas alternativas. A primeira, ficar o restante do dia na frente da TV e comendo ou se recompensar em um barzinho com comidas e bebidas. Geralmente são comidas calóricas e gordurosas e bebidas com muito álcool. Isso gera mais um estresse para o seu corpo e no outro dia vem consequências desse excesso e também o arrependimento. E esse ciclo vicioso te impede de ver outras possibilidades, quando na verdade você poderia sair para fazer uma caminhada ouvindo uma música que de fato vai te relaxar em algum lugar que você gosta de ver a paisagem, e isso seria muito mais relaxante.
Talvez você nunca tenha experimentado isso, mas antes de você dizer que nunca deixaria de sair ou acordar mais cedo para fazer um exercício, eu sugiro que você experimente. Você terá a oportunidade de conhecer pessoas novas com novas perspectivas. Veja bem, como eu já disse antes, você pode perder peso comendo de tudo, indo a bares e restaurantes que você gosta, mas o equilíbrio é fundamental. Se você não gosta de caminhar, experimente outro tipo de atividade. Você pode pedalar, fazer trilhas, natação, algum tipo de luta, musculação, crossfit, enfim, existem diversas atividades que você pode experimentar. Você só precisa entender qual é o seu estilo. Se você gosta de praticar atividade sozinho ou atividade em grupo. Se você gosta de competição ou de mais movimento. E dessa forma, é muito mais fácil escolher e praticar uma atividade que você goste, né? De fato, fazer mais de uma coisa na vida que a gente não gosta é chato mesmo. Mas você pode escolher uma atividade em que você vai se adaptar melhor. Confesso para você que eu gosto de atividades mais individuais, onde eu preciso me superar a cada minuto. E isso é que me dá muito prazer em praticar atividades físicas, porque é o momento em que eu consigo relaxar e pensar em coisas novas. Quando eu não faço o meu exercício, eu fico muito incomodado, porque aquele é o meu momento, é onde eu consigo respirar, é onde a minha mente esvazia e eu não penso em nenhum problema. No começo, talvez até antes mesmo de começar, você pode se sentir desmotivada, mas isso é normal. Quanto mais parados estamos, mais queremos continuar no mesmo lugar. E o começo é o momento mais difícil mesmo. E isso acontece com todo mundo, não é uma dor exclusiva sua. Acontece comigo também. Foque nos ganhos que você terá ao praticar atividade física. Visualize o seu objetivo e dê um passo de cada vez. A atividade vai te dar mais disposição, melhorar o seu sono, diminuir o seu estresse, melhorar o seu intestino, diminuir os riscos de doenças cardiovasculares e até mesmo o câncer. A atividade vai te dar mais confiança porque você vai perceber que é capaz de mudar. Olha só como você pode trazer muita qualidade de vida com apenas 42 minutos por dia. Isso não é nada. Se pensarmos que às vezes passamos mais de 1 hora seguida mexendo no celular, sentado no sofá ou deitado na cama, né? 42 minutos é pouquíssimo tempo em relação a essas atividades que às vezes a gente faz e que não leva a gente em lugar nenhum. Faça algo que você goste, saia da zona de conforto. Aonde você está deve ser muito confortável, mas não é o lugar que você quer ficar, porque aí você não vai conquistar o que você está buscando. Você pode construir um novo estilo de vida com equilíbrio entre as coisas que você gosta e as coisas que você precisa. Pensa que quanto menos você se movimenta, maior é a vontade de não começar a praticar uma atividade. Comece aos poucos, tenha paciência e respeite o seu processo de iniciação com o seu corpo. Até aqui já falamos muitas coisas e eu espero que você esteja presente para tudo que já conversamos. Seria praticamente impossível abordarmos tudo em um vídeo de 30 e poucos minutos. O motivo que te faz engordar passa por uma investigação pessoal da sua rotina, história pregressa, hábitos, idade, relação familiar, genética, fatores emocionais, como poderemos abordar em outros vídeos. O autoconhecimento é o primeiro caminho para quem quer emagrecer, mas espero que eu tenha trago mais clareza para você com os assuntos que tratamos até aqui e que você se permita refletir como isso se aplica na sua vida.
A partir do momento que você toma consciência, tudo começa a mudar. Se você ficou comigo até aqui, você é um forte candidato para recomeçar a sua vida hoje mesmo. Às vezes falta clareza no processo e isso pode fazer com que pareça mais complexo do que realmente é. Mas você só precisa fazer um pouco todos os dias. 42 minutos de atividades, beber bastante água, consumir pelo menos 2 frutas por dia. Comece pequeno, o importante é você dar os primeiros passos e depois não parar mais. Lembre-se sempre, não existe mágica para manter o seu peso desejado. A melhor opção é ter uma alimentação balanceada e praticar atividades físicas regularmente. E já que você chegou até aqui, eu vou te dar uma tarefa. Comece eliminando o açúcar adicional das suas refeições. Inicie uma atividade física ainda hoje e comece a andar com pessoas que querem o mesmo objetivo que o seu. Esse foi mais um Nutrição em 30 minutos. Se quiser mais conteúdos como esse, se inscreva aqui no canal Leonardo Patrick Nutricionista e acompanhe as dicas no Instagram e no Facebook. Os links de cada um estão na descrição desse vídeo. E não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações. Um abraço do Nutri e até o próximo Nutrição em 30 minutos.